Salve, salve meus amigos, como vocês estão? Eu sou o Valentino Cruz, autor do canal Novo Ateísmo, grupo de pessoas racionais, e nesse vídeo eu pretendo falar sobre uma das maiores, se não, a maior farsa da história da Bíblia, que é a Arca de Noé. Tá? A Arca de Noé, ela, assim como o dilúvio, no tempo de Noé, é uma adaptação do mito de uma mitologia suméria, de uma mentira religiosa suméria, uma mitologia suméria, tá? E nesse vídeo, me valendo de um esboço que eu fiz, eu vou apresentar as provas científicas que contestam e que comprovam materialmente que a Arca de Noé, assim como Noé, são uma farsa, ok? Peço a você, se você gostar desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe um comentário para nos ajudar, porque é fundamental, ainda mais nas condições que nós estamos hoje, que você nos ajude com um like, com um comentário, para que o YouTube possa engajar o nosso vídeo e permitir assim que mais pessoas se metam nessas farsas religiosas, tá ok? Então, se você se esqueceu de inscrever, se inscreva agora, deixe um like, que seja um oi, aliás, deixe um like no vídeo e deixe um comentário, que seja um oi, um bom dia, etc, porque vai ser de grande valia, tá ok? Muito obrigado. Vamos ao esboço. A farsa da Arca de Noé. Tá. A Arca de Noé foi a maior mentira, é a pior mentira da Bíblia, tá ok? Por quê? Porque ela é a mais desmentida e ela é desmistificada por diversas áreas científicas. Quais áreas científicas? Arqueologia, biologia, engenharia, física, meteorologia, história, etc. Tá ok? Todas essas áreas científicas, elas desmentem a Arca de Noé. Elas desmentem o dilúvio que teria acontecido naquela época. Tá ok? Peço um instante de uma pausa, por favor. Eu não tenho lugar para gravar, então dessa interferência. Obrigado. Voltando. Então, todas essas áreas científicas, como a arqueologia, a biologia, a engenharia, a física, a história, a meteorologia e tantas outras áreas, elas comprovam materialmente que a Arca de Noé é uma farsa, tá ok? Ela foi só uma adaptação de uma outra mentira religiosa, de outro mito religioso, que é a Arca do Dilúvio Sumério, tá? Então, lá na mitologia suméria, existia uma história de um homem que construiu uma arca e colocou um casal de cada espécie de animais que existiam na época, e o mundo teria acabado em um dilúvio, um mega dilúvio, tá ok? Só que isso é uma farsa, nunca aconteceu, tá ok? Vamos lá, deixar isso bem claro para vocês, utilizando-se de provas, tá ok? Começando com a primeira prova aqui, que seria Noé, tá? Começa por aí. Noé era um homem de 600 anos, exatamente isso, 600 anos. Aí já tem um pequeno problema. Medicamente, é literalmente impossível uma pessoa estar viva com 600 anos de idade. Tá? Imaginem vocês, uma pessoa com mais de 100 anos de idade, ela já tem uma debilidade física e mental absurda. Imagina com 600 anos de idade. Tá? Então vamos às provas aqui que atestam que isso é uma farsa. Então, começando de uma maneira bem simples. Um homem com 600 anos de idade, como estaria a estrutura encefálica dele? Vamos generalizar aqui encéfalo como cérebro. Como estaria a estrutura cerebral de um homem de 600 anos de idade? Ele não conseguiria ter percepção, ou seja, dimensão do que está acontecendo próximo a ele. Ele não conseguiria ter consciência, saber o que está acontecendo ou não. Ele não conseguiria ter uma capacidade cognitiva, inteligência. Ele não conseguiria ter memória. Ele não conseguiria ter raciocínio. Ele não conseguiria pensar, ou seja, seria uma pessoa praticamente com morte encefálica, com morte cerebral. Tá ok? Não seria possível. Tá? E daí vamos. Como estaria a estrutura cardíaca dele? Um homem com 600 anos de idade, como é que estaria a estrutura cardíaca dele? O miocárdio dele, o coração dele, como é que estaria? Um homem com 600 anos de idade, será que o músculo do coração dele conseguiria bombear o sangue? Porque o coração é um músculo, certo? Certo. Com o passar da idade, os tecidos que formam o músculo, eles vão enfraquecendo. Um coração de uma pessoa com 80 anos de idade, ele dificilmente suporta bater a 100 por hora, 120. Imagina o coração de um homem de 600 anos de idade.
os tecidos estariam praticamente podres. Eles não conseguiriam bombear. Fora o sangue. Como que estaria o nível de saturação, ou seja, os níveis de oxigênio no sangue desse homem? Você entende? Tá? Sem contar que com o avanço da idade, o fluxo sanguíneo que é enviado para o cérebro, ele diminui. Ele sai de 800 miligramas por minuto e cai. Como seria o fluxo sanguíneo para um homem direcionado para o cérebro de um homem de 600 anos de idade? Não tem como. Tá? Dando continuidade. Como estaria a estrutura pulmonar dele? Como é que um homem com 600 anos de idade conseguiria respirar? Ele conseguiria respirar. Como é que um homem com 600 anos de idade, por exemplo, ele conseguiria de alguma forma aí fazer uma respiração básica? Ele não teria fôlego. E como que estaria a estrutura esquelética desse homem? Um homem com 600 anos de idade. Poxa, depois dos 40 anos, 50 anos, as pessoas começam a ter uma grande fragilidade nos ossos. Elas têm que suplementar essa fragilidade com vitamina B12, cálcio, ferro, zinco, quelato e tantas outras vitaminas e minerais. Como é que estaria a estrutura esquelética de um homem com 600 anos de idade? Entende? Tá? Aí vamos lá, como que estaria a estrutura digestiva dele? Como é que estaria o sistema digestivo dele? O estômago dele conseguiria digerir alimentos sólidos? Conseguiria digerir líquidos? Esse cara sequer conseguiria digerir água com 600 anos de idade? Então, a primeira prova, que é a prova médica, comprova materialmente que isso aqui é uma farsa. Tá ok? Aí vamos agora à segunda prova, que é a arca, tá? Vamos lá. A arca. Como que Noé construiria a arca sem conhecimentos em engenharia? Ou seja, como é que um homem com 600 anos de idade construiria uma arca sem conhecimentos em engenharia? Ou seja, para você construir um barco, um avião, você precisa ter conhecimentos dos materiais que vão ser utilizados, as condições em que aquele veículo, no caso um veículo aquático, uma barca, iria passar. Você precisa distribuir o peso dessa estrutura, senão ela vai afundar. Assim como um avião tem que ter o peso distribuído para conseguir se sustentar no céu e não tender para um lado, para o outro, para frente ou para trás, um barco também precisa distribuir o seu peso. Tem que considerar o peso dele vazio distribuído, assim como uma distribuição de carga ao longo da embarcação. Como é que ele conseguiria fazer isso sem conhecimentos em matemática e engenharia naval? Entende como é uma mentira? Tá. Aí vamos lá. Segundo, como ele faria peças de madeira de grande porte com a medida e peso correto? Como eu tinha dito há pouco. Como é que ele ia conseguir? Porque você precisa distribuir o peso. Sem ter ferramentas adequadas, como é que ele conseguiria fazer peça de madeira com o tamanho correto e com o peso correto para ter distribuição de peso da embarcação? Como que ele conseguiria fazer isso sem ferramentas e sem conhecimento em engenharia? Entende como é uma mentira? Tá? Hoje você vê, para construir um barco, você tem dezenas ou centenas de trabalhadores de diversas áreas se unindo para conseguir fazer a embarcação. Como é que um homem sozinho conseguiria fazer isso? Entende a mentira? Vamos lá. 3. Como ele moveria essas peças de grande porte? Ou seja, como é que Noé moveria uma peça de grande porte a grandes alturas sem um guindaste, por exemplo? São peças extremamente pesadas de madeira. Como é que ele conseguiria mover essas peças? Entende como é uma mentira? Vamos lá. Como ele colocaria mais de dezenas ou centenas de milhares de espécies? Desculpa. Aí vem a questão da arca, né? Aí vamos lá. Questão de espaço. Como que como que ele colocaria mais de dezenas ou centenas de milhares de espécies de animais na arca? Entende? Como que ele conseguiria fazer isso? Tá? Aí vem outra. Como ele manteria alimentar essas espécies? Espera aí. Imagina. Como é que dezenas ou centenas de milhares de espécies dentro de uma arca? A arca tinha 300 metros por tantos metros de altura. Como é que ele conseguiria caber essas pessoas dentro da arca? Aliás, como é que ele conseguiria fazer caber todos esses animais dentro da arca? Primeiro, que nem se ele transbordasse os animais dentro da arca, iria caber. Segundo, que
Ele não teria condições nem espaço para ter mantimentos, alimentação e água potável para esses animais. Entende? Outra mentira. Mais uma. Como ele manteria alimentado essas espécies animais? Espera aí, como é que ele manteria alimentado? Por exemplo, o leão é carnívoro. Como é que ele manteria carne em condições de ser comida durante 40 dias sem refrigeração? Ou seja, sem ar frio, sem uma geladeira, um freezer, etc. Como que ele conseguiria fazer isso? Como ele impediria um leão, por exemplo, de atacar uma girafa ou um macaco, etc., para se alimentar? Entende como é uma mentira? Tá? Aí vem aqui os animais, ou seja, terceiro grupo de provas. Vamos lá. Primeira prova. Seria então um casal de cada espécie, ou seja, Deus ordenou a Noé que seria um casal de cada espécie. Aí vem um problema, tá? Qual? Como existiriam então os felinos? Para um casal de cada espécie. Como assim? Então, tem lá os felinos. Tigre, leão, onça, só poderia ter um casal de cada espécie. Ora, se só poderia ter um casal de cada espécie, como que você explica, por exemplo, que hoje nós temos só dos felinos? Leão, tigre, leopardo, onça, guepardo, etc. Será um casal de cada espécie. Era para ter só leão, ou só tigre, ou só leopardo, ou só onça, ou só guepardo. Como isso seria possível se era apenas um par de cada espécie? A mesma coisa, como existiriam primatas como babuíno, bonobo, chimpanzé, gorila, etc.? Como seria possível se era apenas um par de cada espécie? Era para ter só babuíno, só bonobo, só chimpanzé ou só gorila. Não todos esses tipos de primatas. Será um casal de cada espécie. Entende o tamanho da mentira? Entende? Aí volta aqui mais ou menos. Como existiriam canídeos, ou seja, como os cães, chacais, chacais, coiotes, raposas, etc. Raposas, lobos, etc. Como que existiriam todos esses tipos de canídeos se era só um casal de cada espécie? Era para ter só cão, só chacal, só coiote, só lobo ou só raposa. Não todos esses tipos de canídeos. Como você explica que todos esses tipos serão um casal de cada espécie? Entende o tamanho da mentira? E volta, né? Aí vem outro ponto, que é o deslocamento dos animais. Como que os animais do tipo polar, ou seja, urso polar, pinguim, iriam nadar até o local da arca? Como que o urso polar, por exemplo, iria nadar por mais de 15 mil quilômetros até chegar na arca de Noé? Você entende o tamanho da mentira? Fora o calor, o urso polar não aguentaria o calor da região onde estava a arca de Noé. Entende o tamanho da mentira? Vamos lá. Aí vem aqui o espaço para os animais. A arca de Noé tinha aproximadamente 9 mil metros quadrados, ok? Aproximadamente 9 mil metros quadrados, tá, de espaço. Como caberiam ali dezenas ou centenas de milhares de pares de animais? Onde eles iriam caber? Não teria espaço para isso, é impossível. Aí vem outro ponto. Onde caberiam os alimentos e água potável para esses animais? Porque eles ficaram 40 dias e 40 noites em chuva, tá? Como é que durante 40 dias e 40 noites iria ter espaço numa arca de 9 mil metros quadrados para dezenas ou centenas de milhares de espécies de animais, fora o espaço para comida e água potável? Entende o tamanho da mentira? Aí vem o dilúvio, tá? Então vem o quarto ponto, o próprio dilúvio. Aí nós temos as várias questões científicas que desmentem o dilúvio. A questão meteorológica, a questão histórica, a questão biológica, a questão física e outros pontos, tá? Que atestam materialmente que esse dilúvio jamais aconteceu. Peço um instante, por favor, pessoal. Está vendo o avião? Não tem espaço para gravar. Não tem um local adequado. Está interferência. Vamos lá. O dilúvio. Observem, existem várias áreas científicas que comprovam que o dilúvio foi uma farsa, tá? Vamos começar aqui pela questão meteorológica, vamos passar para a questão histórica, depois para a questão biológica, depois para a questão arqueológica e depois para a questão física, ok? Questão meteorológica. Vamos lá. Pergunta: qual o tamanho necessário para uma formação meteorológica de nuvens para se chover durante 40 dias e 40 noites e cobrir toda a Terra com água? Para a meteorologia, impossível. Isso jamais aconteceu.
Imagina, a formação de nuvens necessária para chover durante 40 dias e 40 noites e cobrir toda a terra não seria nem uma formação de nuvens, seria praticamente uma mangueira de bombeiro. Ou várias mangueiras de bombeiro por metro quadrado. Seria impossível. Não tem como. Quantos metros cúbicos de água seriam necessários para você conseguir cobrir a terra inteira, até o cume do Monte Everest com água? Então aqui a meteorologia já desmente isso. Vamos lá para a questão agora, a segunda questão científica, a questão histórica. Aí vem, pergunta: se todas as pessoas da terra morreram e apenas a família de Noé e os animais na arca sobreviveram, como se explica que as civilizações da época não foram extintas? Ou seja, espera aí, a arca de Noé, a história da mentira da Bíblia, fala o seguinte: todo mundo da terra morreu, certo? Só ficou vivo a família de Noé, correto? Correto. Agora vem o ponto que desmente essa frase. Qual? Se todo mundo morreu e só ficou vivo a família de Noé, como que os religiosos explicam a existência do povo babilônico que não foi morto, não foi completamente extinto? Como que eles explicam, por exemplo, que o povo egípcio não foi completamente extinto? Ao contrário, ninguém da Babilônia morreu afogado, ninguém do Egito morreu afogado nesse dilúvio. Ninguém. Como que eles explicam isso? Aí vem toda aquela mentira, aquele malabarismo mental, mas não conseguem. Apenas a história humana já desmente a arca de Noé e o dilúvio. Aquilo ali foi uma farsa. Tá ok? Aí agora a gente vai para a terceira. Desculpa. Agora nós vamos para a terceira questão científica. Qual questão científica é essa? A questão biológica. Vamos lá. Vamos entrar aqui na questão. Biologia humana. Aí vem. Se todos os seres humanos são descendentes de Noé, como explicar a existência de asiáticos, ou seja, japoneses, chineses, coreanos, etc., se Noé não era asiático? Ou seja, como é que, se todos nós somos descendentes de Noé, aí os filhos de Noé tiveram que fazer sexo entre si? Aí os filhos de Noé tiveram que fazer sexo entre si, irmão com irmã, para se reproduzir, porque só tinham eles? Como é que você explica, então, se todos nós somos descendentes de Noé, como é que você explica, por exemplo, a existência de asiáticos, como japoneses, chineses, coreanos, etc., se Noé não era asiático? Como você explica isso? Entende? Como é que você explica isso? De onde veio em tão pouco tempo essa variação de etnia? De onde veio? Noé não era asiático, então de onde veio essa variação de etnia em tão pouco tempo? Me explica? Não consegue, né? Então, por uma questão biológica, isso aqui foi desmentido. E vamos lá aqui para uma questão da biologia animal. De onde vieram tantas espécies de animais se havia apenas um par de cada espécie na arca? Espera aí, não era um par de cada espécie? Era. Então de onde veio tantas espécies de animais? Os felinos, por exemplo, como que eu tenho leão, tigre, leopardo, guepardo, onça e etc.? Como que você explica tudo isso? Todos esses tipos de variações de espécies só era um par de cada espécie da arca. Entende a mentira? E vamos aqui agora para a questão arqueológica. Aqui nós estamos passando agora para a quarta questão científica. Nós já passamos por 3, aliás. Vamos aqui para a quarta. Nós já passamos por 1, 2, 3. Vamos agora para a quarta questão científica, né? Que é a questão arqueológica. Aí vem. Por que não há qualquer vestígio do dilúvio mundial atestado pela arqueologia? Ou seja, por que a arqueologia não atesta de maneira nenhuma nenhum vestígio que comprove a existência da Arca de Noé? Você não tem nenhuma prova do dilúvio mundial? Não tem. Nenhuma prova da Arca de Noé? Não tem. Nada. É uma mentira. É uma farsa. Entende? Aí vem a quinta questão científica, que é a questão física. Hidrodinamicamente falando, hidrodinamicamente, se choveu durante 40 dias e 40 noites e choveu o suficiente para cobrir o cume do Monte Everest, ou seja, o ponto mais alto da Terra,
o lugar mais alto do mundo, no caso, e choveu o suficiente para cobrir o cume do Monte Everest, o lugar mais alto do mundo, onde foi parar essa quantidade de água? Ou seja, choveu o suficiente para cobrir toda a Terra, até o cume do Monte Everest. Legal. Para onde foi toda essa quantidade de água? Ah, evaporou. Mentira. E aqui eu não estou considerando uma outra questão biológica, que seria o seguinte: se chovesse durante 40 dias e 40 noites e cobrisse toda a Terra, a água do mar se misturaria com a água doce, e isso iria acabar com a vida animal, com a vida marinha. Porque os animais marinhos, eles não têm condições de se adaptar em tão pouco tempo à água doce. Muito menos os animais de água doce iriam se adaptar em tão pouco tempo à água salgada. Então, isso seria uma destruição da própria fauna e da própria flora do nosso planeta. Ou seja, toda a estrutura ecológica seria destruída com isso. Seria destruída. Tá? Então, tudo isso aí é uma mentira. Aí vem aqui a última questão científica, né? Que é a questão... Nós já passamos pelas outras questões científicas, que foi a questão meteorológica, a questão histórica, a questão biológica, a questão física, e agora nós vamos para a questão mais importante, tá? Que é a questão psiquiátrica. Como assim, da Cruz? Questão psiquiátrica? Questão psiquiátrica. Questão mais importante, questão psiquiátrica. Como é que você, crente, acredita em todas essas coisas e nunca sofreu uma intervenção psiquiátrica? Caralho, como é que você acredita em toda essa história mentirosa e nunca foi parar no psiquiatra, cara? Você entende como a Bíblia e como principalmente a Arca de Noé, o dilúvio do tempo de Noé é uma farsa? Nesse pequeno vídeo eu consegui explicar isso para vocês de uma maneira objetiva, clara e direta, tá? Sem rodeios, sem enrolar, sem nada. A Arca de Noé é apenas uma história contada pelo homem. Por quê? Deus tinha o intuito de acabar com toda a humanidade porque a humanidade estava muito pecadora, etc., e não estava se arrependendo. Então Deus foi lá, fez um dilúvio, matou homem, matou mulher, matou criança, matou animal afogado. E tem gente que fala que esse Deus é amor, que esse Deus é bom, que Deus dá livre-arbítrio. Qual o livre-arbítrio das crianças que morreram afogadas dentro dessa história, dentro desse mito, nesse dilúvio? Nenhum. Isso aqui é uma farsa, gente. E é por isso que o novo ateísmo tem um papel muito importante de conscientizar as pessoas de que isso é uma farsa, para que as pessoas sejam livres, para que as pessoas não sejam manipuladas pela religião. Porque a religião ela tenta a todo custo manipular as pessoas para poder ter poder financeiro, dinheiro e poder político em cima dessas pessoas. A função do novo ateísmo é conscientizar as pessoas dessas farsas e buscar que essas pessoas acordem e se tornem pessoas livres e racionais. E assim a religião cada vez mais seja enfraquecida e o mundo e a democracia e a ética reinam, que a ética e a democracia que imperem na nossa cabeça, não a religião. Que as nossas mentes sejam mentes livres e não mentes alienadas pela manipulação religiosa, ok? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Peço a você que, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, um comentário, por favor, para nos ajudar. E até a próxima. Valeu!